É o senhor Lapo Coutinho, filho de Alcimar, lendo O Primeiro Voo. Durante toda a minha adolescência, influenciado pela leitura e principalmente pelo cinema, o meu grande sonho era estudar em uma universidade americana. A oportunidade de transformar o sonho em realidade apresentou-se com um concurso de inglês na Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, ACBEU, que premiava o ganhador com uma bolsa de estudo no ZELA. Fiz o concurso e ganhei o primeiro lugar. A notícia de que havia ganhado o concurso e a bolsa me foi transmitida no mês de novembro, logo após a segunda prova parcial das matérias do terceiro ano de medicina. Podia assim partir no mês de dezembro, a tempo de chegar aos ELAs antes mesmo do Natal. Naquela fase, meu companheiro de estudos no curso médico era Francisco Duarte, filho de Nestor Duarte, destacado deputado federal e professor da Faculdade de Direito. Chico exultou com a minha vitória na ACBEU e propôs que a festejássemos na casa do seu pai, na Avenida Euclides da Cunha, no bairro da Graça, onde estudávamos noite adentro. Festejávamos bebendo champanhe quando chegou inesperadamente o deputado Nestor Duarte, que nos surpreendeu em libações estranhas para quem devia estar estudando para as provas de fim de ano. Dadas as devidas explicações, Nestor teve uma reação surpreendente. Franziu o sobrecenho e, sem rodeios, mostrou a sua insatisfação. Não via razão para festejos. Mais do que isso, não admitia que o jovem promissor, assim ele me considerava, usufruísse daquela bolsa que inevitavelmente me converteria em um técnico com visão limitada do mundo. Despediu-se dizendo que iria fazer o possível para que eu não fosse para o ZELA. Eu deveria, isso sim, ir para a Europa. Francisco, perplexo com a atitude desmancha-prazeres do pai, desculpou-se e o assunto foi esquecido. Dias depois eu recebi um telegrama, assinado por Anísio Teixeira, me concedendo, em nome do Ministério da Educação, uma bolsa de estudos da CAPES para aperfeiçoamento científico na Universidade de Paris. Nestor Duarte havia convencido seu cunhado Anísio, então diretor da CAPES, a conceder-me uma bolsa irrecusável. O diretor de cursos da ACBEU simplesmente não podia acreditar quando lhe comuniquei a desistência da disputada bolsa de estudo no ZELA. Ouvi meu pai, que concordava com Nestor, e no dia 2 de dezembro de 54, 24 anos de idade, matriculado no 4º ano de medicina, com um laboratório de análises no centro da cidade, que apenas começava a tornar-se rendoso, embarquei no majestoso transatlântico francês Bretagne. A caminho da França, debruçado no corrimão do Convés, ao meu lado, meu irmão Riolan, pintor e desenhista, premiado com bolsa de estudos no exterior, com 22 anos de idade, partia também com o mesmo destino. Chegamos em Marsella em pleno inverno, açoitados pelo Mistral, e a primeira providência que tomamos foi disparar para uma loja próxima ao porto para comprar sobretudos inexistentes no comércio de Salvador. De trem, atravessamos a França em direção a Paris. Alojamos-nos no hotel Libéria, em Montparnasse, Rue de la Grande Chaumière, onde outros brasileiros haviam fincado a bandeira e recomendado ao meu irmão Riolan, porque localizava-se defronte do ateliê do professor André Lotti, onde ele devia estudar. Ali moramos um ano, em quartos contíguos, sem banheiros. Como a vinda para a França havia sido improvisada, eu ainda tinha que encontrar por conta própria um mentor que cuidasse do meu treinamento em pesquisa avançada. Tive sorte, apresentei-me ao professor Claude Fromageau, autor de diversos trabalhos sobre a oxitocina, um daqueles hormônios que me fascinavam pelo seu poder de provocar contrações no útero e na mama, e grande chefe do Laboratório de Química Biológica da Universidade de Paris, Sorbonne. Convenientemente localizado no Boulevard Raspail, defronte da Aliança Francesa, onde eu deveria melhorar o meu francês. E pertinho do Hotel Libéria, onde eu me encontrava instalado para a temporada. Falando em inglês, contei-lhe como ganhei uma bolsa para os Estados Unidos, mas parei em Paris. Aceitou-me
imediatamente, e no dia seguinte eu já tinha o meu canto. Aceitou-me imediatamente, e no dia seguinte eu já tinha o meu canto no laboratório, onde passaria quase um ano familiarizando-me com as novas técnicas de investigação dos hormônios. Do lado de fora, a estátua de Balzac, no Boulevard Raspail, convidava-me para conhecer e viver Paris, com a sua história, seus monumentos, seus centros de cultura, seus museus, suas exposições, suas avenidas, seus parques, seus restaurantes, seus teatros, suas galerias, seus cabarés e suas mulheres. Tinha razão Nestor Duarte. Um banho de civilização não faz mal a ninguém. Aproveitei. Depois de alguns dias de adaptação ao novo território e enturmado com os brasileiros que me precederam na aventura, adquiri com a ajuda do meu pai um automóvel alemão usado, marca Volkswagen, teto de lona, conversível, que pertencia a um pernambucano, Paulo Lins. Ele se preparava para voltar ao Brasil. Ao feio carrinho apelidado Le Petit Monstre estava reservada uma carreira bastante movimentada, porque foi ele que visitei todos os países da Europa Ocidental antes de passá-lo ao meu irmão Riolan, quando chegou a minha vez de retornar ao Brasil. Éramos 3 baianos no grupo, porque além do meu irmão estava conosco o Dr. Belisário Lisboa, recém-formado em medicina, professor de química que buscava especializar-se nas novas técnicas analíticas, particularmente a cromatografia. Belisário foi aceito pelos brasileiros mais rapidamente do que eu, porque, como os outros componentes do grupo da rua de La Grande Chaumière, era comunista. A minha convivência com o grupo se limitava apenas aos momentos de lazer. Depois das 18 horas, quando nos reuníamos nos restaurantes das redondezas, principalmente no Patrick ou no Foyer des Artistes, ambos no Boulevard de Montparnasse. Mais barato para uma sopa e um iogurte quando as finanças iam mal, ou no La Coupole para aperitivos e jantar quando as finanças iam bem. Foi numa dessas noites que conheci Vinícius de Moraes, secretário ou adido cultural da Embaixada Brasileira, assíduo frequentador da Rive Gauche, e em torno do qual nos aglomerávamos para saber das novidades do Brasil. E em seguida, fazer a noite. Minha amizade com Vinícius se renovaria quase 20 anos depois, quando, enfeitiçado pela baiana Jessie, o poeta resolveu vir morar na Bahia. Fez sua casa junto da minha, em Itapuã, e viveu ali com ela. Uma fase de grande criatividade. No laboratório de Claude Fromageau, vivi bem mais como espectador do que ator. As emoções de uma corrida pelo Prêmio Nobel. A determinação era identificar os aminoácidos componentes da molécula de ocitocina, proeza que certamente seria merecedora daquele prêmio. Fromageau e sua equipe sabiam que não era ele único naquela busca. Outro grupo, liderado por Vincent Duvigneau, que trabalhava em Nova York, disputava palmo a palmo a corrida para ser o primeiro a revelar a estrutura do hormônio. A cada novo aminoácido, dos 8 que entram na composição do hormônio, identificado, comemorava-se no laboratório com uma festa. Era como uma partida ganha ao longo de um campeonato. Infelizmente para nosso grupo e sobretudo para Fromageau, os americanos chegaram na frente e foi Duvigneau o premiado com o Nobel de Química em 55. Estando em Paris, não podia deixar de participar da vida cultural da cidade e, irmão de um pintor, estudando pintura moderna, não podia deixar de me interessar pelas artes plásticas. Eu visitava regularmente os museus, os teatros, as salas de concerto, os cinemas e os cassinos. Vivia Paris dia e noite, locomovendo-me rapidamente no meu carrinho, sempre cheio de caronas. Apesar de conviver por um ano com uma turma ideologicamente comprometida com a esquerda, nunca cheguei a desenvolver simpatia pelo comunismo. Discutíamos muito, mas nem eu conseguia abalar as convicções dos externos conspiradores, nem eles conseguiram abalar as minhas. Para azar deles, foi justamente quando estávamos em Paris que Nikita Khrushchev denunciou o genocídio fabricado por Stalin contra os próprios russos.
Como quase todos os comunistas brasileiros eram stalinistas, inclusive o nosso Belisário, o abalo sísmico provocado pelas denúncias de Khrushchev deixou-os completamente desorientados. Alguns deles desapareceram de circulação por meses, outros afirmavam que as acusações eram falsas e se recusavam a acreditar nas incríveis atrocidades praticadas pelo tirano. Belisário Lisboa renunciou ao comunismo e passou a odiar tudo que se relacionasse com a sua antiga ideologia. Mudou-se para a Alemanha, onde se casou com uma alemã cujo pai tinha sido oficial da Wehrmacht de Hitler. Outros abandonaram silenciosamente a política. A maioria, entretanto, continuou defendendo a ideologia estigmatizada pelos milhões de assassinatos e, o pior, a defender a sua introdução no Brasil nos últimos 35 anos até o colapso da União Soviética em 92. O comunismo, posto em prática na Rússia desde o começo do século, sempre me pareceu uma tentativa irracional de modificar a natureza humana. Desprezando totalmente o método experimental para avaliar a viabilidade do sistema, tentavam os comunistas a imposição pela força de um regime totalitário, onde não havia nenhum espaço para o diálogo ou o desenvolvimento de novas ideias. Os escritores e jornalistas não podiam escrever nenhuma crítica contra o governo, só podiam ser a favor. A imprensa centralizada era rigidamente controlada pelo governo. As artes e ciências, humilhantemente coagidas a servir à tirania. A justiça, mancomunada com uma polícia impiedosa, condenava à prisão, à tortura ou à morte todos que ousassem criticar o regime. Um terror que era justificado com maior naturalidade pelos ideólogos do regime, sob o pretexto de que aquela total falta de humanidade era boa para o povo. Para defender o terrível sistema de governo, os comunistas eram obrigados a mentir. E como mentiam? O que mais me assustava no comunismo era a sua aparente perpetuação. Enquanto as ditaduras de direita duravam alguns anos, a ditadura comunista parecia ser imune a qualquer tentativa de mudança e tendia a se eternizar. Vai de retro. Apesar da minha disposição com o comunismo, sempre estive interessado nas manifestações artísticas da velha Rússia. Gostava da música e da literatura, mas a ciência médica era praticamente inexistente. Achava o cinema fraco. Assisti o encouraçado Potemkin várias vezes e nunca cheguei a tornar-me admirador de Sergei Eisenstein. Anos depois, cheguei mesmo a estudar russo, mas isso é outra conversa. Da minha base parisiense, parti para 2 grandes viagens culturais. A primeira para a Suíça, Itália e Côte d'Azur francesa, durante um festival de cinema. A segunda para a Alemanha, Dinamarca, Suécia, Holanda e Bélgica. Ao retornar ao Brasil no navio Alcântara, um ano depois de ter partido do Porto de Salvador, eu tinha consciência de que a mexida que Nestor Duarte, de parceria com Anísio Teixeira, deu na minha vida, iria deixar uma indelével marca gaulesa na minha formação. No Brasil, reassumi o meu lugar de aluno no curso de medicina e no laboratório de análise. Nos próximos 2 anos, eu deveria cursar os últimos anos do curso de medicina e trabalhar muito para tornar o laboratório de análises lucrativo. Casei-me em setembro do ano seguinte com Micheline Pique, com quem havia começado a namorar em Paris. Foi minha companheira de viagem no primeiro tour que fiz na Europa, ainda estudante, acompanhado do meu irmão violão. Casamos-nos na residência de meus pais, na rua Afonso Celso na Barra, sem festa, sob o patrocínio de Dom Jerônimo Sá Cavalcante e na presença apenas dos meus pais, Alaide Alcior, e meus irmãos e irmãs. O auto civil foi realizado pelo juiz de paz. Era com o laboratório que eu contava para sustentar a família. O que eu mais desejava, entretanto, era voltar a fazer pesquisas no laboratório de fisiologia e de bioquímica da Faculdade de Medicina, onde eu atuava antes de viajar para a Europa. Consegui mais espaço e passei então a dedicar-me mais tempo à pesquisa. Foi nesse período que o Laboratório de Fisiologia recebeu como convidado especial o Dr. Arpades
Sapo, que a convite de Jorge Novis veio ministrar um curso sobre a bioquímica e a fisiologia da contração muscular. Como eu era o único dos seus colaboradores a ter uma formação de bioquímica, fui designado por Novis a ajudar o Dr. Japo. Trabalhamos junto por algumas semanas extraindo actomiosina, a proteína contrátil do útero de coelhas. Tornamos-nos amigos e dali até ser convidado a continuar nos Estados Unidos, o que havíamos começado em Salvador foi um pulo. Não raro, almoçava ou jantava com mais de um premiado Nobel ao meu lado. Sentia-me no paraíso terrestre da ciência média.